Na CBN Vale do Itajaí, Medicina e Saúde. E hoje no quadro Medicina e Saúde vamos receber aqui o Dr. João Furlan, Dr. Jô Furlan, médico nutrólogo e neurocientista, para uma conversa importantíssima sobre a insegurança alimentar no Brasil. Vamos entender essa questão que não se limita à falta de alimentos, mas inclui um problema muito mais amplo e moderno: a má alimentação. Isso porque em um país onde milhões de pessoas passam fome, a obesidade e o excesso de peso também atingem níveis alarmantes e vem se tornando inclusive mais letais do que a própria desnutrição. Vamos entender então como que a disponibilidade de alimentos saudáveis, o consumo excessivo de produtos ultraprocessados e o sedentarismo se entrelaçam nessa crise silenciosa. Dr. Jô Furlan, seja muito bem-vindo aqui à Rádio CBN. Bom dia para o senhor. Denise, bom dia a todos os nossos ouvintes. Doutor, entendendo melhor sobre a insegurança alimentar, eu pediria que o senhor explicasse para a gente o que exatamente significa insegurança alimentar e como que ela difere, do conceito tradicional de fome, doutor. Vamos pensar da seguinte forma: a gente ficava imaginando insegurança alimentar como a pessoa não ter o que comer. Quando você ouve a primeira vez o conceito, você pensa exatamente nisso. Mas a insegurança alimentar ela é muito mais ampla, muito mais extensa. Ela vai desde a falta do acesso ao alimento até uma dieta inadequada. Então a gente passa por um universo que salta do primeiro momento da impressão da palavra insegurança, né? O estar seguro nutricionalmente significa não só ter acesso à alimentação, como ter uma dieta mais adequada e que passa a ser um grande desafio no nosso ritmo. Eu estou falando com vocês agora, nesse momento eu estou em Cuiabá, né? Tive o privilégio de tomar um leitinho direto do curral pela manhã, mas que é uma exceção para a maior parte da população brasileira e, por que não dizer, da população do mundo, né? Então, a forma pela qual a gente tem acesso e distribui a alimentação, o quanto mais natural, quanto menos processado na nossa alimentação, menor a nossa insegurança alimentar. E cada vez mais a gente vive o oposto, doutor Jô Furlan? Justamente esse autoconsumo de alimentos ultraprocessados, influenciando a nossa saúde e, por que não dizer também, sendo aí uma tendência que está aumentando nas várias camadas da sociedade, justamente esse olhar envolvendo a relação saúde com os alimentos ultraprocessados. A relação disso é tão forte que hoje a gente tem grandes... a gente tem que tomar cuidado quando fala em ciência, mas grandes indícios que a alimentação ultraprocessada é sim um dos grandes fatores que vão comprometer o bem-estar do cérebro aos 60, 70, 80 anos, tem uma correlação com o desenvolvimento de quadros demenciais. Então, uma coisa, por exemplo, eu coordeno um programa para a Universidade da Longevidade da Unicamp e eu sempre brinco com os meus alunos no neuro-wellness, o bem-estar do cérebro. Uma das coisas mais importantes para o bem-estar do cérebro é a alimentação mais fresca, mais natural possível. Só o que acontece com a idade? Às vezes as pessoas vão ficando mais sozinhas, Denise, então elas acabam lançando mão do que já meio está pronto, né? É mais fácil, dá menos... A mãe, eu gosto muito de cozinha, eu tinha muito essa disposição de cozinhar para a família, e quando às vezes é só o marido e a esposa, ou a pessoa é um viúvo ou uma viúva, ele não tem muitas vezes a disposição de fazer a comida para si. E isso é uma coisa que vai comprometer a médio e longo prazo, olha que coisa maluca, o seu cérebro. Pois é, e quais são esses comprometimentos? Quais são as consequências a longo prazo de uma alimentação baseada em produtos industrializados? A gente está falando principalmente da ingestão excessiva de açúcar, o engano do paladar por conta de substâncias que estimulam o paladar de outros alimentos. E isso é uma coisa muito preocupante. Quando você olha uma criança, e eu sou da roça, eu brinco muito com essa história porque eu fui obeso mórbido, eu fiz uma bariátrica faz 8 anos, e eu sei o desafio de lidar eu brinco com o vício em comida, e como a comida pode ser uma fonte de prazer e de dor.
existem muitas pessoas obesas, acredite ou não, que têm insegurança alimentar, né? Porque o obeso, ele fica pensando sempre na próxima refeição. Minha mãe vivia brincando com essa história. Mas quando a gente pensa no efeito do alimento ultraprocessado, a gente está falando que o corpo, o cérebro passa a não identificar adequadamente o paladar das coisas, né? Então, eu vejo muitas vezes pai, mãe, a gente trabalha muito na área de educação, meu filho não gosta, a criança não tem... Gente, o cérebro vai querer o doce, o cérebro vai querer aquilo que agrada o paladar dele da forma mais direta, e existe química para isso, né? A indústria, infelizmente, se especializou nisso, tendo um compromisso muito grande com a venda desse produto que mimetiza, que copia o paladar. Então você chega num mercado próximo ao caixa, você vai ver que eu te desafio a encontrar um produto mais saudável próximo ao caixa. Vai ter o chocolate, com o teor de açúcar, não que não seja para comer chocolate, Denise. Vai ter o refrigerante, vai ter... você não vai ter alguma coisinha, vai ter muito doce, né? Então, e é o apelo do caixa. É a hora que a criança chega, fala, eu quero, mãe, eu quero, e a mãe chega uma hora cede, né? É o que o senhor mencionou há pouco nessa questão da comida, né? Sendo fonte de prazer e de dor. E aí essa comida também levando a um quadro que vem preocupando cada vez mais, que está relacionado à obesidade. E num país chamado Brasil, essa temática também vem preocupando e muito, doutor Jô. Eu brinco, né? Eu conheço isso na teoria e na prática. E eu costumo brincar, eu trabalhei e eu via muito mais casos, por mais curioso que seja, por mais surpreendente que seja, muito mais casos de obesidade do que de desnutrição, porque a Amazônia é muito rica, é muito farta, né? Então, você planta um pouquinho da mandioca, você colhe peixe, né? Lá eles usam uma rede que colocam no rio e vão buscar o peixe, a gente chama de malhadeira. Então, é diferente, mas o que você observa? Quantidade de refrigerante, quantidade de produtos sintéticos que vão ser inseridos na dieta pela comodidade e, lógico, pelo paladar. Você acha que uma criança, um adolescente vai querer comer o peixe frito, o peixe cozido, o caldo de peixe, ou ele vai querer comer o tranqueirito da vida? Ele vai querer comer o tranqueirito, né? Aí muitas vezes no meu consultório acontece a mãe chega, doutor, meu filho não come, minha filha não come. Mãe, come besteira? Come. Então o problema não é apetite, é educação. É verdade, a fome está ali, mas está sendo direcionada para outro tipo de escolha, né? E se o cérebro puder escolher, Denise, ele vai escolher efetivamente aquilo que me satisfaz mais rápido. A área no cérebro da gente que é ativada quando a gente come açúcar é alguma coisa muito próxima da área de quem está usando algum tipo de droga. Então o açúcar é recente na nossa história humana. A gente está falando de talvez 500 a 700 anos, principalmente, o açúcar na nossa dieta. E é louco, porque você chega num local e você raramente vai conseguir ver alguma coisa que não tenha farinha ou açúcar, né? É muito difícil você encontrar a opção mais saudável. Então o cérebro vai se acostumar. Doutor Jô, e quais são os desafios que isso representa para a saúde pública? O processo de educação, de ensinar, né, a criança, o adolescente, o pai e a mãe a ter uma dieta, eu brinco, é muito mais saudável o pão com ovo do que o pão com manteiga, que acaba sendo margarina, né? É muito mais nutritivo. Eu brinco, por exemplo, uma coisa que eu insisto com os meus pacientes, com os meus alunos, uma das regras do Dr. Jô da alimentação, eu proíbo, é uma das poucas coisas que eu proíbo, tá, Denise? É a ingestão de alimentos e bebidas doces com a comida. Por quê? Seja um suco, refrigerante diet, não importa. A pessoa tem que aprender a lidar com o paladar da comida. Eu gostei, eu não gostei. Porque senão a gente dá 2, 3, 4, 5 mordidas e coloca para dentro. Então, é só você parar para imaginar
Alguns anos atrás, eu numa reunião com um comitê de saúde, de educação, eu falei, a gente tem que fazer dado antropométrico das crianças, peso e altura. A resposta que eu tive, doutor Jovo, o senhor está criando uma discriminação. Eu falei, gente, obesidade é doença, como desnutrição é doença. Se uma criança está doente, nós temos que pensar em estratégias para que ela não evolua com essa doença e como ela se trate dessa doença. Não se trata de discurso social. Então, quando as pessoas pensam em segurança alimentar, a gente tem que ter um leque que inclui a falta de nutrição adequada. Isso realmente compromete a possibilidade de desenvolvimento humano por uma dieta não adequada. Doutor Jô, e romper esse ciclo passa pela educação alimentar, colocar essa temática mais próxima da nossa realidade, nosso dia a dia, e para tentar, claro, reverter todo esse quadro de má alimentação e justamente também trazendo essa preocupação com a obesidade, doutora? É tão importante o que você disse, é tão vital o que você disse, que eu mesmo hoje, dentro do contexto da educação médica, o médico tem uma educação muito baixa ligada à parte nutricional. Então, como vai ficar a orientação do médico para o paciente? Olha que coisa. Então, não se trata da nutrição depender simplesmente, eu quero fazer uma dieta para reduzir peso. Eu brinco com os meus pacientes, né, com os meus alunos, falei, gente, a nutrologia, por exemplo, é a única especialidade que você fala, doutor, eu estou bem e quero melhorar. Eu não conheço outra especialidade médica onde você chega para o médico e fala, doutor, está tudo bem, mas eu quero viver melhor, eu quero ser mais longevo, eu quero ser mais saudável. E o segredo é o caminho do meio, não é, você não vai mais ingerir álcool. Não, mas por favor, presta atenção na quantidade que você está ingerindo. Você não vai mais comer alguma coisa com gordura? Presta atenção, é o caminho do meio. Mas quando a gente vai traduzir isso para a educação básica, para a casa das pessoas, olha para o carrinho de compra de uma família e você fica assustado com a quantidade de comida não saudável. Não é que não é para comer um biscoitinho de vez em quando, entendeu, Denise? Mas é que ele não quer, a criança não quer. A criança não tem que querer muitas vezes. Isso é um equívoco. A criança vai querer aquilo que é mais gostoso. Né? Então, a gente tem que procurar entender que a educação alimentar... Eu tenho 2 netas. E meu desafio com elas, desde cedo, foi sempre o quê? Venham para a cozinha comigo. Né? Quando eu fui operar, eu pesava quase 140 quilos, eu peso 92 hoje, e meu maior medo era perder a paixão pela cozinha. Então, quando eu trago elas para a cozinha e a gente vai fazer um omelete juntos, uma carne juntos, um refogado juntos, uma massa juntos, eu sou aquele cara que faz o macarrão, tá? Que pode fazer o macarrão com a farinha, com o ovo. É um processo de inserção em fazer, né? A cozinha, minha mãe sempre disse que cozinhar pode ser arroz, feijão e ovo, mas feito com amor é a melhor comida do mundo. Então, o ato de cozinhar, né, o melhor lugar da casa é a cozinha, e a gente tem que aprender a trazer a criança para esse processo, porque ela vai começar a gostar. E hoje é muito mais fácil, a internet permitiu isso, acesso a muitas receitas. Imagina, eu na década de 80 ia lá para casa das minhas amigas cozinhar, eu era o único homem na cozinha, todo mundo olhava meio estranho para mim. Né? Hoje é normal, mas imagina isso 35, 40 anos atrás. Mas a dona Geni, minha mãe, desde cedo disse, olha, você vai morar na sujeira por preguiçoso e passar fome se for vagabundo. Então, essa questão do estar ao lado do fogão e aprender a cozinhar de uma forma mais saudável é uma coisa que pode ser um processo de família. Só que hoje o problema é que cada um, às vezes, um pouquinho antes a gente estava falando disso, né? Cada um vai estar na tela do seu celular e não interagindo. Então as pessoas estão perdendo esse processo de festejar, né? De comemorar, de comer juntos, né? Chega na mesa, senta, come, vai para o celular, onde estava no celular, e o celular engana a relação com a comida, porque você se distrai. Doutor Jô, por falar em ensinar e ao mesmo tempo também aprender, o senhor tem implementado aí conceitos inovadores como o emagrecimento cerebral.
Conta um pouquinho mais aqui para a nossa audiência, divide conosco aqui essas abordagens que são colocadas em evidência e, claro, como que elas contribuem, né, para combater justamente a insegurança alimentar. Quando a gente olha a obesidade, eu vejo as pessoas colocando tudo muitas vezes na mesma panela, no mesmo liquidificador e batendo. O motivo pelo qual a maior parte das pessoas engorda, tem aumento de peso, pode ser variado, né? O tempo que ele teve esse aumento de peso, essa coisa toda. Mas o que a gente tem que olhar é que muitas vezes, por exemplo, o obeso mórbido, né? Que é uma pessoa que acaba tendo medicação básica para uma cirurgia ou coisa assim, ele normalmente, eu digo que ele é um viciado em comida. Ele não é a obesidade é fruto do vício dele em comida. Por isso existem pessoas que fazem cirurgia bariátrica e mesmo assim tem reganho. Por quê? Porque elas não conseguiram entender que o problema delas é o cérebro, como o cérebro funciona. Eu costumo brincar que o gordo, né, que o obeso, ele não gosta de comida, ele gosta de comer. Então ele aprender a mudar a relação com a comida e assumir esse vício. Porque a gente já viu, eu não sei sua idade, mas eu tenho quase 60, a gente viu as pessoas por décadas emagrecerem. Eu brinco, né? Com dieta, com a dieta da moda, academia, o remédio da moda. Depois de 2, 3 anos, essa pessoa está com... Normalmente, ela está no peso que estava anteriormente ou acima do peso que começou esse processo. Então, será que essa é a grande solução? Ou a gente não está conseguindo olhar o processo da forma mais efetiva, definitiva? Eu falo que o emagrecimento lento, ele é uma proposta de um emagrecimento eficaz, não rápido. Todo gordinho adoraria emagrecer rápido. Eu brinco porque eu vivi isso a vida inteira. Todo gordinho, se pudesse passar pela porta, ele daria 5 anos da vida dele para acabar. Juro por Deus. Agora, quando ele entende que eu pego uma pessoa que tem que eliminar 20 quilos, proponho para ela, gente, a proposta é que você elimine 1,5 kg por mês nos próximos 14, 15 meses, a pessoa acha, mas não pode comer. Não, você já emagreceu mais rápido, porque o difícil não é emagrecer, Denise. É você se manter magro. Aí vem o tal do efeito sanfona. Que é o que está mais presente no dia a dia de muitas pessoas, né? Justamente esse efeito sanfona é o que está mais presente. Até se consegue reduzir o peso, mas depois, logo, se não cuidar, ele volta para a parte inicial dessa batalha. Ou mais, né? Ou mais. E a gente já queimou. Eu vejo isso com... Então, a gente viu isso com academia. Poucas pessoas, eu vou dizer para você que menos de 5% das pessoas que se submetem a certos processos, elas conseguem manter o peso, porque mudaram o estilo de vida, a mentalidade, realmente deixaram da vida, abandonaram o sedentarismo. Eu estou uma hora de Esposo Minas, eu estou em Cuiabá. 6 horas da manhã eu estava caminhando com meu amigo, né? Hoje caminhei pouco e a gente sabe que hoje, por exemplo, uma das coisas mais importantes para a longevidade humana é a caminhada. Acabou de ser publicado recentemente. Então, a gente não está falando de discriminação, a gente está falando que, se você pensar a maior parte das pessoas com mais de 80 anos que você lembra, a grande maioria delas são pessoas mais magras, porque o obeso não vai viver isso. Então, é uma doença que tem que ser tratada assim e tem que ser levado em consideração que esse processo seja lento, gradual, progressivo e definitivo. Eu falo para o meu paciente, você tem que reduzir seu peso, não porque eu te orientei, e sim porque você entendeu como você funciona e você, ou meu amigo ou minha amiga, passa a ser o senhor e senhora da sua vida. Não sou eu, é você. Doutor Jô, para finalizar aqui o nosso ouvinte, rapidamente o nosso ouvinte, o Wilson Raimundo, ele colocou o seguinte, o senhor está falando de Cuiabá, o senhor mencionou há pouco, né? E ele pede o seguinte, oi Denise, faz um favor para mim, pede como é que está o tempo lá em Cuiabá, quarta de madrugada estou viajando para lá e quero saber como é que está o tempo por lá. É o nosso ouvinte Wilson Raimundo aqui de Timbó e está com viagem marcada quarta-feira para Cuiabá. Como é que está o tempo nesse momento aí, doutor? Wilson, eu apesar de ficar um bom tempo na Amazônia e morar na Bahia, liguei para o Pedrão e pedi para ele diminuir um pouco